Salve, salve! Amigas e amigos do Grande Prêmio, tudo beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, independente do horário em que vocês estiverem assistindo ao GP às 10 desta quarta-feira. É comigo, Fernando Silva, falando diretamente de Sumaré. E eu quero falar um pouquinho a respeito de um dos personagens desse último GP da Inglaterra de Fórmula 1, nesse último fim de semana em Silverstone, que foi o Nico Hülkenberg, né? Ninguém esperava o que aconteceu. Ele foi chamado às pressas pela Racing Point para substituir o Sérgio Pérez. O Sérgio Pérez que viajou para o México, viajou para Sardenha, na Itália, deu aquele rolê, pegou coronavírus. Uma atitude bastante irresponsável na minha visão. A gente vai abordar esse tema ao longo dessa semana no Grande Prêmio, então eu não vou me estender muito. Vou me ater mais à situação do Nico Hülkenberg. Ele não era a primeira opção da Racing Point para o caso de substituir um dos seus titulares. A Racing Point, ela oficialmente não tem pilotos reservas, mas ela recorre, até por conta da sua parceria técnica com a Mercedes, ela tem a tendência de recorrer aos pilotos que são vinculados à equipe de Brackley, pilotos reservas no caso, como Stoffel Vandoorne e o Esteban Gutierrez. O Vandoorne não pôde participar, não pôde ser inscrito para essa disputa em Silverstone, por ele já estar submerso na bolha que a Fórmula E promove para a abertura, para essa sequência de corridas que vai definir o campeão da temporada 2019-2020 lá em Berlim. E o Esteban Gutierrez, no fim das contas, é algo que ninguém imaginava, pelo menos não dentro da Mercedes. O pessoal não tinha essa ideia que o Gutierrez, ele na verdade, ele não tem mais os pontos para superlicença. Ele competiu regularmente na Fórmula 1 até 2016, muito mal, diga-se de passagem, correu pela Haas na sua última equipe, e depois ele fez algumas aparições esporádicas na Indy, na própria Fórmula E, mas não fez nada de excepcional. Ele consegue algum destaque no automobilismo virtual, né? Mas aí é outra situação, mas fora isso, um piloto muito fraco, muito abaixo da crítica, e a Mercedes o tem como reserva nessas situações para, de repente, talvez, no caso de substituir, da necessidade de substituir algum titular. E até o Toto Wolff ficou surpreso porque ele não sabia que o Gutierrez não podia ser elegível para disputar um fim de semana de GP como o desse último lá em Silverstone. Aí, no caso, até o Wolff disse que vai submeter mais para frente o Gutierrez a um teste de 300 km, que aí é necessário para que a Fórmula 1 revalide essa superlicença para o piloto mexicano de Monterrey. Mas no caso do Hülkenberg, ele acabou sendo lembrado principalmente, ele tem 177 GPs no currículo. É um piloto que conhece muito bem esse carro, essa configuração de carro que já está em vigor desde 2017. É um piloto que reconhecidamente é muito bom. Existe todo o folclore por trás, pelo fato de ele não ter conseguido pódio, né? Isso eu até já falei algumas vezes no GP às 10, mas isso não invalida, não rebaixa o bom piloto que ele é, e já mostrou isso na Fórmula 1. Ninguém tem quase 200 GPs no Mundial sendo pé de rato, né? Então ele é bom piloto, sim. E por isso, por essa cancha que ele tem, por essa experiência que ele tem em várias equipes, ele acabou sendo lembrado para representar a Racing Point no lugar do Sérgio Pérez nesse fim de semana. O que eu entendo, até analisando um pouco alguns dos outros pilotos reservas das equipes da categoria, por exemplo, a Ferrari, teoricamente, o reserva da Ferrari é o Antonio Giovinazzi, que é piloto da Alfa Romeo, e é um piloto muito fraco, muito ruim, muito insosso. E a Ferrari, em teoria, poderia promovê-lo no caso de uma vacância, no caso da ausência de Sebastian Vettel ou Charles Leclerc,
mas aí é aquela história do cobertor curto, né? Você cobre um lado, você descobre a Alfa Romeo. E aí, nesse caso, a equipe, teoricamente, considerando toda a experiência do Hülkenberg, teoricamente o Nico seria esse nome o mais indicado, ao menos na minha opinião, para ocupar um desses lugares. A gente sabe que no caso da Red Bull / AlphaTauri, as duas são da mesma organização, os reservas são o Sébastien Buemi, que é piloto da Fórmula E com a Nissan, e o Sérgio Sete Câmara, que a partir de hoje, quarta-feira, vai correr com a equipe Dragon lá em Berlim, nessa rodada sextupla. Então, o Sérgio, que obteve os pontos necessários para a superlicença na temporada passada da Fórmula 2. Mas, por exemplo, tem o caso da Williams. A Williams tem o Jack Aitken, britânico de ascendência coreana, que tem os pontos da superlicença. E tem o Roy Nissany, que oficialmente é piloto reserva, mas ele não tem ponto direito nem na Fórmula 2, que dirá na superlicença. Então, assim, às vezes o posto de reserva na Fórmula 1 é algo bastante até decorativo. Por exemplo, na Renault, o atual reserva é o Sergei Sirotkin. A Renault até fez um anúncio dessa renovação do russo como piloto reserva. Ele que competiu durante a temporada 2018 pela Williams. E aí, nesse caso, até imaginaria que o Sirotkin seja de fato o escolhido em caso de necessidade por parte da Renault, até por força de contrato. Mas as equipes que não têm essa obrigatoriedade, eu vejo que o Hülkenberg passa a ser o piloto mais indicado em caso de substituição. Eu acredito até que esse caso que a gente viu do Sérgio Pérez nesse último fim de semana, não estou desejando mal, obviamente, mas eu acredito que até por conta da forma como o vírus continua se alastrando pela Europa, no que alguns dizem ser a segunda onda do Covid-19 no velho mundo, é bem possível que algum outro piloto seja infectado e possa vir a ser baixa da equipe pela qual representa em alguma corrida da temporada. E aí o Hülkenberg passa a ser a opção mais plausível, justamente por aquilo que eu falei, pela sua capacidade, pela sua experiência, pela sua boa reputação no paddock. É um piloto que anda muito bem. Ele levou azar nesse último fim de semana em Silverstone, porque ele não conseguiu correr, né? Fez toda aquela correria e tal, para chegar em tempo de conseguir fazer desde o primeiro treino livre. Foi bem nos treinos livres, na classificação nem tanto, mas que nem dá para cobrar muito, porque é um piloto que teve nada do carro, né? Na verdade, teve muito pouco da mão do carro e ainda assim conseguiu andar bem, né? Mas na classificação ele ficou um pouco mais atrás e na corrida deu aquele azar que simplesmente não conseguiu correr. Eu acredito que o Hülkenberg ele tem essas qualidades para voltar a correr na Fórmula 1 nesse ano completamente atípico em razão da pandemia. E para mim, o Nico ele desponta como o super sub, o super substituto da Fórmula 1, lembrando um pouquinho do que foi o Roberto Pulpo Moreno na Indy, naqueles saudosos, gloriosos anos 1990. Roberto Moreno, que antes de ele se firmar como piloto titular da equipe do Pat Patrick, ele chegou a correr isso nos anos 90, ele já tinha defendido a Indy pela equipe Gales na década de 80, mas nos anos 90, depois da passagem dele pela Ford Corse, ele voltou à Indy, defendeu a Peyton Coyne, hoje ele é o Dale Coyne, mas na época Peyton Coyne, foi bem aquele lendário carro da escola de informática Data Control. E aí depois ele, pelo bom trabalho que ele fez, ele passou a ter uma reputação muito boa dentro da Indy. E aí, com alguns acidentes de pilotos titulares de outras equipes, como Christian Fittipaldi, no caso, que sofreu um acidente muito grave em Surfers Paradise, quando ele competia pela Newman Haas, e o Roberto Moreno foi chamado para disputar algumas corridas pela equipe. Outra grande lembrança também, aquela equipe era sensacional. O Moreno que chegou a defender a equipe do Bettenhausen, em substituição ao Patrick Carpentier, e também ao Mark Brundle, da equipe Pac West, em algumas oportunidades, ocupando aquele carro, era um carro, se não me engano, patrocinado pela Motorola, e
companheiro de equipe do Maurício Gugelmin. Até que o Roberto Moreno se firmou novamente como titular e ele disputou 2 anos pela equipe Patrick, inclusive ganhando corrida, aquela histórica vitória em Cleveland. Então, assim, eu vejo que o Hülkenberg ele tem potencial, talvez não para se firmar novamente como piloto titular, depende muito desses novos contratos, uma nova safra que vem chegando, uma temporada da Fórmula 2 que vem revelando gente muito boa. A tendência é que alguns deles possam até subir no ano que vem. Então não sei se o Hülkenberg merece o espaço, só não sei se vai ter espaço nessa renovação pela qual passa a Fórmula 1 nesses últimos anos, e a tendência é que seja assim nos próximos também. Eu não sei se o Hülkenberg teria espaço para um retorno de uma forma permanente, mas ele ainda tem muita lenha para queimar, mostrou isso em Silverstone, e para mim ele desponta como esse super sub da Fórmula 1. Detalhe, diferente do Roberto Moreno, que o Roberto Moreno já teve pódio na Fórmula 1 e também brilhou na Indy, e o Hülkenberg ainda tenta esse lugar ao sol. Como falei, fica esse folclore por ser um piloto que não obteve pódio, mas é um piloto muito bom, e se tiver mais oportunidades aí depois desse GP dos 70 anos da Fórmula 1, vai ser merecido, porque é um piloto que faz por merecer esse espaço na categoria. Merecia a melhor sorte, né? Incrível como ele é azarado, mas é um piloto que eu gosto bastante, e para mim eu acredito que faria total sentido ele ter novas oportunidades, seja na Racing Point ou em alguma outra equipe. Titular para o futuro, não sei, mas em uma equipe de repente para substituir algum outro nome e buscar grandes resultados e fazer o dever de casa, para mim é sempre a melhor opção. Eu queria saber de vocês o que vocês acham do Hülkenberg como esse novo super sub da Fórmula 1. Comentem aí, e desde já agradeço a todos aí pela audiência, pelos comentários, valeu demais, cuidem-se bem. Essa semana é pauleira, porque tem Fórmula E, tem MotoGP, tem Fórmula 1, tem WEC, tem praticamente tudo no esporte a motor, um deleite para o fã da velocidade. Valeu demais, boa semana a todos, cuide-se bem, cuide de quem vocês amam, tamo junto, saudações!